As doenças sexualmente transmissíveis ainda são consideradas um importante problema na área da saúde pública mundial. Apesar dos avanços tecnológicos, onde a informação chega rapidamente aos lares, os tabus relacionados à sexualidade são fatores que dificultam a conscientização das pessoas. Falar do assunto ainda gera constrangimento, principalmente no núcleo familiar. Quase sempre não há diálogo entre pais e filhos quando o assunto é sexo. Conforme dados do Ministério da Saúde, nos últimos 6 anos, a taxa de contaminação por HIV aumentou muito entre os jovens na faixa etária dos 16 aos 24 anos. Em Goiás, de 2002 para cá, foram notificados mais de 8 mil casos de AIDS. De acordo com o relatório do Ministério, houve também uma diminuição na procura pelo preservativo distribuído gratuitamente nas unidades de saúde. Nas farmácias, também houve uma queda de 14% nas vendas desse produto. O que estaria acontecendo? Nossos jovens não estariam se prevenindo? Anualmente são realizadas 4 campanhas de conscientização, sendo a maior delas no período de carnaval. Os folhões recebem um kit com camisinhas e panfletos com orientações sobre as formas de contágio. No clima do reinado de Momo, o tema do Sobre Todas as Coisas desta noite é AIDS. Previna-se. Uma boa noite a todos vocês. Olá, Fernando. Olá, Suzete. Boa noite. Boa noite você de casa também que está nos assistindo. Hoje não estamos ao vivo, mas vocês podem mandar suas sugestões nas nossas redes sociais. Para participar desse tema, convidamos o conselheiro nacional LGBT, Léo Mendes, ele que também é coordenador da Articulação Brasileira de Gays, a ArtGay. Boa noite, Léo. Seja bem-vindo ao Sobre Todas as Coisas. Boa noite. Convidamos também a médica infectologista Analzira Nobre, ela que trabalha há 20 anos no Hospital de Doenças Tropicais, o HDT, onde atualmente ocupa a gerência médica. Boa noite, doutora. Seja bem-vinda. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade. E ao meu lado está a psicóloga Milka Prado, hoje coordenadora do programa de DST-AIDS da Secretaria Estadual da Saúde de Goiás, atua na capacitação de pessoas para trabalhar na prevenção da doença. Boa noite, Milka, seja bem-vinda. Obrigada. E você de casa, lembrando, pode mandar sua sugestão nas nossas redes sociais. Nós podemos ter alguma divergência em relação aos números que são colocados diariamente pela mídia, mas as últimas pesquisas mais ou menos colocam para a gente o seguinte, que de 2006 para cá, na faixa etária entre 15 e 24 anos, houve um aumento de 50% de casos de AIDS no Brasil. Eu quero que vocês confirmem isso para mim. E no resto do mundo, houve uma redução de 2001 até 2012 de 32% dos casos. O que eu quero saber é o seguinte, nós realmente estamos na contramão da história, nossos casos de AIDS têm aumentado enquanto o mundo tem diminuído? Vou começar com a senhora, doutora. Sim, é fato que no mundo todo, exceto a África, a incidência tem diminuído na medida que as campanhas e a conscientização da população vai sendo galgada. No Brasil, não é que a incidência geral de fato aumentou, mas somente na faixa etária mais jovem, dos 15 aos 24 anos. Porém, nas outras faixas etárias, tem diminuído também. Uhum. Só que a incidência na faixa mais jovem impacta no índice geral. Então, nessa faixa mais jovem é que, de fato, estamos na contramão e precisamos atuar com bastante mais assertividade. E a que você atribuiria isso, Milka? Dá para a gente fazer uma análise sobre isso? Com relação ao comportamento dos jovens? Né? Eu atribuo isso a vários fatores. Entre eles, o pouco uso do preservativo, de uma certa forma, com o avanço das medicações para combater a AIDS, a gente hoje percebe uma certa banalização da doença. As pessoas já não têm aquele receio de se contaminar com o vírus. Por quê? Na década de 80, de 90, a gente ainda via muito na mídia pessoas morrendo, né? Na década de 80, quando você recebia um diagnóstico que você era soropositivo, estava com AIDS, né, já manifestando a doença, você já se percebia já como uma pessoa que não tinha tratamento, não tinha recurso, as medicações eram caras, né?
E depois que o Brasil quebrou uma série de patentes de medicações, as medicações ficaram mais baratas, o SUS oferece a medicação gratuitamente, as medicações ficaram inclusive mais eficazes no controle da doença e inclusive as campanhas, né, de prevenção, elas mudaram um pouco o foco, né, mais para a questão da desestigmatização da doença. E aí, de uma certa forma, as pessoas começaram a conviver com a questão da doença de uma forma mais tranquila. Né? E com isso, eu acredito que tenham reduzido, né, a prevenção, mesmo, né? Os cuidados mesmo. Né? Bom, Mas eu não acho que não é só isso também. Eu acho que algumas coisas podem também contribuir. Acho que ainda falta esclarecimento, né? A doutora, você colocou a questão do tabu. Eu acho que sexualidade ainda é um tabu na nossa sociedade e falar sobre isso com os jovens, né, ainda é uma dificuldade para os pais, para a escola. Né? A gente percebe que no nosso trabalho, principalmente no trabalho voltado para a prevenção, junto com essa população jovem, que é de 14 a 24 anos, a gente tem uma dificuldade enorme. Por quê? Porque a gente tem um projeto que é um projeto importante, que é o SPE, que é o Saúde e Prevenção na Escola, que é o espaço que a gente encontra essa população, né, reunida, que a gente gostaria de trabalhar, e a gente tem uma dificuldade enorme em função do tabu mesmo de se falar sobre isso. Certo, nós vamos aprofundar um pouquinho mais nessa questão, mas eu queria ouvir o Léo. O que você acha? O que você atribui isso? Se nós pensarmos na população gay, essa quantidade de contaminação, de doença mesmo, ela ainda é maior. O que falta? Ainda faltam campanhas? Falta conscientização? Nós precisamos ver o aspecto da sociedade. A partir do ano 2000, o Ministério e todas as pesquisas no mundo diziam que os adolescentes e os jovens iam se infectar. Portanto, se orientava que as escolas começassem a trabalhar, porque aonde estão os adolescentes, aonde estão os jovens? Estão nas escolas. Devem estar todos nas escolas. E de lá para cá, a própria gestora estadual está dizendo, as escolas não têm contribuído. É muito pequeno ainda o número de professores que falam sobre prevenção, que deixam distribuir preservativo dentro da escola, deixam falar sobre isso. Então, ali nós temos um nó enorme no Brasil. Se todas as escolas estivessem falando sobre AIDS, fazendo prevenção, entregando preservativo para os meninos e as meninas que quisessem, provavelmente nós não teríamos essa loucura desse índice tão alto com jovens. Porque também ficar só culpando o jovem ou adolescente, como se ele fosse responsável pela infecção dele, nós não podemos deixar de atribuir a setores que deveriam cuidar. Segundo, nós tivemos a internet. Antes do início desse século, nós não tínhamos acesso a tanta liberalidade em termos de sexualidade, de encontros, de vivências. E estes jovens são jovens mais conectados à internet do que a informação com pai, com mãe ou com médico. Então, eles aprendem muito mais na internet do que com a própria comunidade antiga aprendia. E tem esse aspecto também. Antigamente, a gente via na televisão todos os dias, Cazuza morreu de AIDS. Era manchete de jornal, era manchete nas rádios, nas televisões. Então, nossa geração, ela sabia o que era AIDS todos os dias e ela se importava com isso. Hoje, essa nova geração não vê mais isso, porque a AIDS mudou muito. As pessoas estão morrendo menos de AIDS, a sobrevida tem sido maior, as pessoas têm vivido melhor. Agora, quanto a esse dado do Ministério, nós temos que dissociar, porque quando a pessoa faz o exame, ela faz o exame do HIV. Isso não significa que ela tem AIDS. Então, ela não está nesse dado que você colocou. O número de pessoas com HIV é muito alto. 150 mil pessoas no Brasil, né? Parece ter um número... Não, nós não temos ainda o número de pessoas que têm HIV, porque agora que a unidade de saúde está começando a notificar os casos de HIV na rede pública. Foi a partir de junho do ano passado que começou a notificar casos de HIV. O que é notificado são casos de AIDS, quando a pessoa já vai para o tratamento, está na mão da médica ou do médico, e aí ele notifica a pessoa como tendo ou não AIDS. É esse dado que vai para o Ministério da Saúde, que demora alguns anos a chegar até a gente. Né, os dados de HIV agora que estão começando a ser coletados nas unidades de saúde públicas, ainda não se sabe como vai ser feito na unidade privada, e o Ministério entende que para cada pessoa que tem HIV no Brasil, 5 tem também e não sabem que tem HIV.
E provavelmente muitos desses são jovens. Eu gostaria a título de esclarecimento, é o seguinte: quando se fala em AIDS, nós temos que entender que AIDS é a doença que a infecção pelo vírus do HIV está provocando. E tem critérios para se determinar se tem AIDS ou não. Os critérios onde existem doenças oportunistas ou quando um exame que a gente chama de contagem CD4 está abaixo de 350. Isso era a realidade e a gente só notificava esses casos ao Ministério da Saúde. Então, o quantitativo de pacientes notificados eram só esses considerados AIDS. A partir do ano passado, final de 2013 para agora, essa população também é notificada, mas abriu o leque para notificar a infecção, porque os pacientes que não têm doença oportunista ou CD4 está acima de 350 células, a gente chama de infecção pelo vírus HIV. Não é doença, não está doente ainda. Então, abriu-se o leque para também notificar esses pacientes. Então, o aumento também da incidência foi muito impactado, porque não está mais só notificando AIDS, e sim também o conjunto de diagnóstico feito pela infecção HIV/AIDS. Um outro aspecto que eu gostaria de colocar à discussão é que em estudos recentes refere o seguinte, que acima de 80% da população mais jovens conhecem camisinha, sabem que tem que usar camisinha e o porquê tem que usar. Porém, quando se pergunta se conhece, se sabe, se alguém já falou, se já ouviu, sim, 80% já tem esse conhecimento. Porém, se pergunta se usa, apenas 25% usam. Então, da prática de conhecer que a obrigatoriedade, a prática mais segura, é 80%, e a realidade do uso, há uma disparidade muito grande. O que está nesse meio, por que essa prática não é igual ao conhecimento, é que a gente tem que, de fato, intervir. Essa seria a colocação que eu até falava o seguinte para a Milka, que é uma pesquisa da Unifesp, que ela fala o seguinte: 1/3 dos jovens diz não usar preservativo quase nunca ou nunca, né? Perdeu o quê? O medo, a banalização, é isso? Eu acho que eu volto à questão da banalização, né? E eu acho que a gente pode também associar, eu estou conjecturando aqui, não estou me baseando em nenhuma pesquisa, a questão do uso de álcool e outras drogas também, que acaba colocando o jovem em situação de maior vulnerabilidade. De risco. Já tem alguns estudos que referem o seguinte, que com a melhoria do tratamento, a efetividade do tratamento, de fato, a incidência de óbito diminuiu assustadoramente, com as graças de Deus, né? Então, uma patologia que a incidência de óbito ia a 70%, hoje é muitas vezes menor do que isso, beirando em torno de 10%. Então, o impacto do tratamento foi muito forte. Esse impacto do tratamento, com uma sobrevida semelhante à população geral, porque hoje também já existem estudos que referem que a sobrevida do paciente em tratamento, com a continuidade do tratamento, é semelhante à da população geral. Isso leva a população a uma falsa segurança. A AIDS não mata, e se a AIDS não mata, ela é uma doencinha qualquer. E aí, na hora dos prazeres, a doencinha qualquer vira quase nada, e aí o preservativo, de fato, é bastante negligenciado na classe particularmente jovem. E isso não é uma verdade, né? Porque a AIDS, apesar de todos esses avanços, ela é uma doença que não tem cura. É uma doença que leva a um tratamento para o resto da vida, um tratamento com efeitos colaterais. E não é simples. Não é? Que liga a pessoa a uma rede de saúde para o resto da vida, né? Quer dizer, falta também, parece, um pouquinho de divulgação disso também. Realmente, quando se morriam artistas e que isso era divulgado, as pessoas tinham medo. Mas hoje não se sabe realmente a realidade da vida da pessoa que está com a doença. Que vive e convive, né? Que vive e convive. Esse tipo de falta de informação, quer dizer, de nova realidade, ela impacta, por exemplo, nos jovens gays. Se você tinha naquela geração gays com 35 a 45 anos
se infectando com HIV, e a doutora deve ter pego muitos pacientes naquela idade, hoje ela está pegando pacientes, meninos com 14, 15, 16 anos, que são homossexuais e que estão se infectando. E que você pergunta por que ele não usa o preservativo. Né? Ele vai perguntar assim, meu irmão também não usa, ele é hétero, minha irmã não usa, meus tios não usam, ninguém que é hétero usa, por que eu tenho que usar? Isso é uma pergunta também que o adolescente formula, por que há uma ditadura do preservativo para mim que sou homossexual e não há para o heterossexual? Né? Aí até você dizer para ele que ele precisa se prevenir da AIDS, ele fala assim, não, mas a AIDS não mata, eu não vou pegar, eu só transo sem preservativo com a pessoa que eu gosto, que eu amo, né? Que eu acredito que não tem. Quando eu vou fazer sexo com alguém que eu não conheço, eu uso preservativo, a não ser que eu estou bêbado, que eu esqueci, né? Aí, para isso, o Ministério lançou mão de algumas prerrogativas. Já que a comunidade não está fazendo uso do preservativo, que diga-se de passagem, que o Brasil distribui preservativo em tudo quanto é lugar, que as pessoas possam imaginar, tem preservativo de graça e as farmácias estão abarrotadas de preservativo a preço quase que mais barato do que cigarro, do que cerveja. Então, as pessoas, se não compram, é por outro motivo, não é o motivo do preço ou do acesso. Então, existe também, agora o Ministério lançou um exame de HIV, que ele é feito com, tirando um pouco o fluido oral, com a saliva da pessoa, em 20 minutos. Isso vai ser comprado em farmácia, você pode pegar em posto de saúde, levar para sua casa, fazer quando você quiser. Então, vai popularizar o exame de HIV. Está sendo testado um medicamento que é Truvada, que é uma profilaxia antes de ter o HIV. Então, a pessoa tomaria... antes de ter AIDS. A pessoa toma o medicamento, faz a relação sexual e provavelmente não vai se infectar com HIV. Mas isso não chegou no Brasil? Não, está sendo testado junto à comunidade gay, junto à comunidade de prostitutas e de usuários de drogas. Né? Então, dá-se placebo ou remédio para ver se está dando certo. E tem também a PEP, que é uma profilaxia depois. Você vai, transa com a pessoa, você imagina que aquela pessoa tem HIV, você pode ir à unidade de saúde em 72 horas e tomar medicamento durante 28 dias, que a confiança de você não se infectar é muito alta. Então, existem novas formas de prevenção para além do preservativo. Milka, você acha que ainda existe muita essa coisa de que não, eu não sou homossexual, o meu risco é pequeno? Eu acredito que não. Eu acho que as pessoas estão se descuidando da prevenção de uma maneira geral. Eu acho que nem está ligado à questão de orientação sexual. Porque a gente vê no boletim epidemiológico a camada que está crescendo, né, na população adulta. Não vou nem dizer na população adulta, na população em geral, é a heterossexual. Ela está acima da população homossexual. A população homossexual tem crescido mais na faixa etária jovem, entendeu? Mas se você pegar o boletim e olhar na série histórica, a população heterossexual tem a detecção da AIDS está maior do que na população homossexual. Tá certo. Agora, ele colocou uma questão importante, né? Que assim, o preservativo, ele é muito importante na prevenção. E seria muito interessante que fossem feitos trabalhos que fossem efetivos no sentido de fazer com que esse preservativo fosse incorporado até na fantasia mesmo da vida sexual da pessoa. Mas a gente tem também, como forma de prevenção, o teste rápido, né? Que está sendo, esse ano, foi extremamente divulgado e incentivado pelo tanto o governo federal como estadual, quanto o municipal, né, que é uma forma de prevenção também. À medida que você sabe a sua sorologia, você tem como, primeiro, se tratar mais precocemente e também, se eu sei minha sorologia, eu tenho como o quê? Talvez o impacto maior para a incidência de AIDS seja esse. Você consciente, sabendo o seu status sorológico, iniciar o seu tratamento. Este, sim, é uma medida
para a prevenção do HIV. Certo. Deixa eu A chamar nosso transmissão. intervalo comercial, e a gente está esquecendo também no fator, não é só a AIDS que é transmitida sexualmente sem o uso do preservativo. Várias outras doenças que voltaram, inclusive doenças que estavam aí sendo de alguma forma até controladas aí, voltaram pela falta de utilização dessa camisinha. Mas o Fernando foi às ruas de Goiânia e nós vamos ver logo após o intervalo comercial a opinião das pessoas sobre a utilização da camisinha. Todo mundo sabe que precisa da camisinha. AIDS, previna-se é o tema desta noite do Sobre Todas as Coisas, que está aproveitando aí esse período de carnaval para falar sobre esse assunto, sobre a prevenção e discutindo um pouquinho esses números. Mas nós já vimos aqui, pelo que a gente conversou no nosso primeiro bloco, que informação não falta. A maioria das pessoas sabe que a única forma de evitar a doença ou qualquer outra doença sexualmente transmissível é pela preservação. Usar camisinha é fundamental. Fernando foi às ruas ouvir a opinião do goianiense sobre esse assunto. Vamos ver. Segundo dados do Ministério da Saúde, 94% da população sabe que a melhor forma de prevenir a AIDS é usando o preservativo. Mas menos da metade usa camisinha. Por quê? Porque elas acham que não acontece com elas, né? Não tem essa consciência e acham também que agora tem cura, né? Não tem tanta preocupação. Eu acho que é pouca informação, né? Ou também ali na hora não lembra e esquecem no impulso, esquecem de usar o preservativo, né? O pessoal não está vendo a gravidade que está acontecendo, então eles devem prevenir sim, e principalmente o carnaval, que acontece, essas festas. É falta de consciência mesmo, né? Porque todo mundo sabe que está sujeito a pegar a doença, né? Agem por impulso, né? Então, na maioria das vezes, não pensam direito. Os adolescentes hoje, eles têm noção do que é realmente o que é o perigo da AIDS, mas eles não estão prevenindo. Eu acho que não. O povo não usa, o povo acha que não vai acontecer com eles doença, né? Nada. Você acha que ter confiança na parceira é a melhor saída ou ainda tem que usar? Eu acho que tem que usar. Porque às vezes ela pode estar tomando remédio, esses trem, mas não é mais seguro o preservativo é a camisinha, né? Nem um relacionamento sério, né? Porque hoje em dia está muito comum a traição. Não é mais nenhuma novidade igual era antigamente, né? Se tiver ali uma parceria, indo ao médico, com os dois juntos, sim. Agora, se for só ali na hora mesmo, nem conhece, aí não, né? Olha, o pessoal sabe e não usa, né? Porque camisinha tem em todo lugar, todo hospital, qualquer coisinha tem uma caixinha cheia de camisinha. A pessoa não tem interesse, né? Aí vê o que acontece. Mas a AIDS não acabou, a AIDS sai mais. Previne, usa camisinha, usa, meu amor. Hoje não vai chover, não vai fazer amor. Tchau! Você acredita que muitas pessoas agem por impulso ou não? Acho que não. Igual um entrevistado disse. Não. Acho que as pessoas estão mais responsáveis no século XXI com tudo. Só que as pessoas estão pensando o seguinte, como que eu estou vivendo num mundo tão corrido com as informações, com a vida, com o dia a dia, por que eu vou colocar o preservativo como uma prioridade na minha vida? Quer dizer, o preservativo muitas vezes não é a prioridade na vida das pessoas como era no período da década de 80, da década de 90, que a gente recebia muita informação, qualquer relação sexual com pessoa estranha, as pessoas faziam uso do preservativo. Né? Esse é um aspecto. A doutora estava dizendo que talvez os gays estejam pegando mais HIV, não em número, né? Porque em número nós temos 99% da população é hétero, 1% é gay. Mas quando você pega relativo, no número de 100 casos de hétero e 100 casos de gay, você tem uma maioria de gays pegando e uma minoria de héteros pegando. Né? Então, assim, quando você pega na comunidade gay, pode ser um aspecto a multiplicidade de relações sexuais, quer dizer, o gay faz muitas relações sexuais, mais do que um heterossexual, portanto está mais propenso a pegar a infecção, porque é uma roleta, né? Você pode rolar junto com 10 pessoas, se uma tiver HIV, você vai pegar nessa uma. Ela pode estar na 6ª relação, como na 9ª, ou como na 10ª, ou na 1ª. Segundo, que na relação gay existe a relação passiva anal. A relação anal ela é 50 vezes
muito mais de risco do que uma relação vaginal, uma relação oral. Então, os gays fazem muito relação passivo-anal, o que os coloca em alto risco de probabilidade de se infectar. E terceiro, que algumas comunidades que o Ministério chama de população-chave, elas nunca saíram dos dados epidemiológicos. Se você perguntar a qualquer gestora, qualquer médico, travestis, usuários de drogas, prostitutas, gays, sempre estiveram presentes. Nunca acabou. O que modificou é que os gays antes tinham 35, 40, 45 anos. Depois passou um pouco para os gays de 50 a 55 e agora retornou para os de 14 e 25 anos, que também tem uma mudança da sociedade. Porque até pouco tempo atrás, antes da internet, era muito difícil você observar um gay assumido antes dos 30 anos. Primeiro ele estudava, fazia faculdade, tinha sua economia para depois dizer eu sou gay. Né? Hoje você tem meninos com 14, 13 anos que chegam em casa, falam, eu sou gay, a mãe fala, ótimo, vamos conviver numa boa, né? E convive na sociedade. Então apareceram um número enorme de meninos que se assumem enquanto gays e que estão procurando as unidades de saúde. Mas, de qualquer forma, é muito preocupante, porque esta meninada, não só os meninos gays, também os meninos heterossexuais, as meninas heterossexuais estão se infectando nessa faixa etária dos 14 aos 24 anos. É uma proporção muito grande no que era antes do ano 2000. Por isso eu pessoalmente, acho que as escolas têm muito mais responsabilidade com isso, não só por estar dando informação, porque uma coisa é a pessoa falar assim, não, eu sei o que é AIDS. Aí você pergunta para a médica o que é AIDS, a médica vai falar, não é isso que você está pensando, a AIDS é isso, isso e isso. Então é informação contínua que você precisa dar todos os dias para os adolescentes e mais do que isso, dizer para eles que o preservativo é a melhor forma, é 100% segura, é a única vacina que existe para o HIV e para as doenças sexualmente transmissíveis, como a sífilis, como a clamídia, como a gonorreia e a hepatite B, que a hepatite B também leva à morte. Poucas pessoas não sabem disso. A sífilis também leva à morte se não houver tratamento. Dona Ana Alzira, o que é a AIDS? Vamos aproveitar que o Léo colocou aqui. O que é a AIDS e existe uma estatística que mostra quantas pessoas morrem de AIDS no Brasil? Porque ela não morre da doença, mas morre de outras doenças, não é isso? Pelo que eu entendi na primeira fala da senhora. Evidentemente, a AIDS é uma infecção pelo vírus chamado HIV. E essa infecção, o vírus é um lentivírus. Ele demora muito a manifestar a doença. De alguma forma, tem algumas estatísticas que referem que a AIDS vai aparecer ao longo de uma infecção de 6 a 10 anos. Então, deixa eu abrir um parênteses. Esses tratamentos que vocês, não sei se foi o Léo que colocou, essas ações que são feitas logo após a contaminação, esses testes que são feitos após uma possível contaminação. Não é teste, vamos corrigir isso, porque eu até li hoje uma reportagem que estava equivocada. Se você se expõe, vamos imaginar, através de um acidente ocupacional, ou através de uma relação desprotegida, ou através até de uma violência, você tem que ir na unidade de saúde, num período inferior a 72 horas, no máximo até 72 horas, e tomar a medicação, fazer a profilaxia. Não, mas o teste... Pelo que eu entendi, ela está dizendo o seguinte, hoje o que acontece? A pessoa faz o exame, ela descobre que tem um HIV, ela já é mandada para o médico e o médico provavelmente vai entrar com terapia antirretroviral, mesmo que a carga viral dela esteja baixa ou que o CD4 dela esteja alta. A orientação do Ministério é que todo mundo que tem HIV trate. Antes esperava-se 8 anos até a doença começar a aparecer para você entrar com medicamento. Tinha que então deixa a doutora Ana Alzira terminar para ver se a gente consegue entender. Infecção de HIV é isso. Quando fala em infecção, em doença, eu nunca ligo a essa doença à morte. Porque a vida está ligada também à morte. Então, vamos falar de vida com peso? Não. Qualquer doença é passível de levar a óbito, à morte. E a AIDS não é diferente, as outras doenças infecciosas não é diferente. O que eu gostaria de chamar a atenção é que a negligência do uso do preservativo, que é um meio seguro de proteção, ela não tem que ser pelo medo da morte, e sim
pela sua segurança. Evidentemente, quando você conhece o status sorológico da pessoa, muito dificilmente você vai ter um relacionamento sexual sem preservativo, porque você conhece. Então, não é aguardar este conhecimento para ter o uso de proteção. É saber que o uso independe do outro. Ele é uma obrigação do indivíduo. Uma outra coisa que eu vivo muito no consultório é que alguns pacientes referem que até usam preservativo no primeiro relacionamento e se continuar com namorando vai um mês usando o preservativo, no segundo mês já negligencia, no terceiro já não está usando. Porque há uma cumplicidade, uma confiança no parceiro sexual, que não tem nada a ver com a infecção do HIV. Ter confiança no parceiro sexual é uma coisa, e o uso do preservativo não é para você não ter confiança no seu parceiro. É para você ter confiança na sua segurança, na sua proteção. Então, eu gosto de falar de AIDS e de outras doenças sexualmente transmissíveis por esse prisma. A obrigação é sua de usar o preservativo, independe do outro, do parceiro, e independe do tempo de relacionamento. Inclusive, para mulheres casadas que sintam que o relacionamento do marido não tem tanta fidelidade, também é preciso usar o preservativo. Não é só nos relacionamentos fortuitos e pouco constantes. Uhum. Tá, mas no caso, a pessoa descobriu que tem AIDS. Qual que é a vida dela? Como é que é a rotina dela de tratamento hoje? Eu sempre falo isso com toda segurança, porque só tem 20 anos que eu repito isso, que é uma vida normal. A AIDS, em qualquer indivíduo, é apenas um detalhe e não é o detalhe maior da vida dele. Então, todo indivíduo, seja ele portador da infecção, ou seja, somente portador de infecção e não da doença, seja o paciente de AIDS não atrapalha em nada a vida, em nada. Pode casar, pode ter filhos, pode trabalhar, pode se divertir, pode inclusive tomar chuva, porque quando as mães vão ao consultório e perguntam, meu filho pode tomar chuva tendo AIDS? Pode também, pode tomar chuva. É uma vida normal. A diferença deste paciente que trata por um indivíduo que não tem o vírus é que o que trata toma uns comprimidinhos. E com o progredir da tecnologia, vai ser cada vez menos comprimidinho. Hoje em dia, trata-se AIDS com um comprimido. Mas é para o resto da vida? É para o resto da vida, assim como a diabetes trata para o resto da vida, como a hipertensão trata para o resto da vida. Eu falo algumas vezes para o meu paciente que se me desse um rol de doenças para eu escolher, entre elas, não vale a pena eu nomear quais, eu escolheria a AIDS, porque ela impacta menos na minha vida, nas coisas que eu posso ou não posso fazer, do que outras doenças. Mas o grande problema, a gente trabalha lá no Grupo Pela Vida, é o estigma e o preconceito. Exato. Não é o tratamento. Eu estou no Grupo Pela Vida há 20 anos como voluntário, ou menos. O que a gente observava é que lá chegava pacientes do HDT com 35 comprimidos para tomar, com 4 caixas, com sacos segurando na mão. Hoje você tem paciente que chega para tomar um comprimido por dia contra a AIDS. Então, uma mudança radical na vida da pessoa. Uma pessoa que tinha que tomar 35, 40, 50 comprimidos, ela hoje tomando um comprimido apenas contra a AIDS, mesmo que seja a vida toda, não pode se dizer que esse paciente ele sofre mais do que um paciente cardíaco, com um paciente com câncer ou com outra doença, que toma mais medicamento e que tem mais coisas para fazer na vida. Mas o que se observa que não mudou nesse período de 20 anos, os pacientes chegam à mesma coisa, o estigma e o preconceito. Perdi meu trabalho depois que descobri que eu tinha AIDS, avisaram na comunidade que eu tenho, eu não posso mais morar lá, a minha esposa está em tempo de me matar para descobrir de onde que pegou, meu filho não consegue estudar, minha vida desestruturou, eu não consigo contar para minha família, para meus amigos que eu tenho HIV, eu não sei como é que eu vou fazer isso. Então, esse problema do estigma e do preconceito, não sei se os demais concordam, é o maior problema da doença hoje, porque se não houvesse estigma e preconceito, a medicina diria, olha, é uma doença quase que... crônica.
mudou. O mundo não é um problema mais grave do mundo hoje. Ela continua sendo grave justamente por causa disso. Agora, a novidade, a gente teve na Austrália, na conferência de AIDS, é que há uma possibilidade 90-90-90, que é uma nova terapia, novo sistema que o mundo está pegando e que o Brasil está abrindo ele. Até 2020, 90% das pessoas fazerem teste do HIV e descobrirem que tem HIV. Dessas 90% tomarem medicamento imediatamente e 90% não ter o vírus HIV. Está zerado o vírus HIV. O que vai acontecer? Vai reduzir o número de infecções, se a gente não zerar ela no mundo, e aí é possível vir uma geração no futuro aonde o HIV seja uma coisa do passado. Se até lá não tiver um remédio que cure, ou que também a medicina está avançando muito no sistema de descobertas de cura da AIDS, né? Os avanços têm sido enormes, mas parece-me que está correndo mais a informação de uma vacina para prevenir as pessoas de ter o HIV do que aquelas que já têm o HIV. Estas me parece que estão fadadas a tomar, como já se falou aqui, medicamento até o final da vida. Mas é muito difícil você chegar a um paciente HIV hoje, um médico dizer assim, olha, sua vida acabou, você agora muda tudo. Já há alguns anos. Tal. Isso já mudou. As pessoas, sua vida não mudou, você vai tomar medicamento, mas pode continuar estudando, pode continuar, é possível que o próprio médico morra antes que o paciente, que era o contrário. Para alertar a população sobre os riscos de se contrair doenças sexualmente transmissíveis no Carnaval, as secretarias municipal e estadual de saúde distribuíram kits de prevenção em vários pontos da capital. A campanha começou aqui no Parque Vaca Brava. Com a aproximação do Carnaval, as secretarias municipal e estadual de saúde se mobilizaram para distribuir kits de prevenção a doenças sexualmente transmissíveis. A campanha começou em um shopping no centro da capital. Culturalmente, os foliões de Goiânia não pulam carnaval aqui. Pensando nisso, a Secretaria Municipal antecipou essas ações, que são, na verdade, a intensificação de ações que já ocorrem durante todo o ano nas nossas unidades. A faixa etária-alvo são os jovens de 15 a 24 anos. Segundo a chefe de divisão de agravos transmissíveis da Secretaria Municipal de Saúde, a escolha foi feita a partir do resultado de pesquisas, que mostram os jovens como os mais acometidos pelo HIV. Outro dado preocupante é que, apesar de 94% dos brasileiros saberem que a camisinha é a melhor forma de prevenir DSTs, 45% da população sexualmente ativa não usa o preservativo. As pesquisas já apontaram que o comportamento do brasileiro ele é um comportamento de risco. Os brasileiros se expõem ao risco de aquisição de doenças sexualmente transmissíveis e o HIV que nos preocupa mais. Importante a gente pular o carnaval, curtir a folia, mas com responsabilidade. A população apoia e reforça a importância da campanha. O carnaval é uma época que as pessoas não pensam muito, né? Querem mais aproveitar o feriado. Eu acho muito importante, sim, a divulgação. Penso que tem que prevenir, tem que conscientizar. Hoje as pessoas estão perdendo o medo da AIDS e, na verdade, ela ainda está por aí, né? Então, acho importantíssima a conscientização e a prevenção. Milka, você acredita que o trabalho hoje da Secretaria Estadual da Saúde está sendo redobrado, principalmente nesse período de carnaval? A gente tem, normalmente durante o ano, 4 ações grandes. A gente faz prevenção o ano inteiro, né, cotidianamente. Existem vários trabalhos que são feitos cotidianamente. Mas existem 4 intervenções grandes que são essas ações. A do carnaval, a ação que a gente faz em julho, nas férias. Depois, em outubro, no terceiro sábado, o trabalho com relação à sífilis. E o trabalho que é feito no dia 1º de dezembro, que é o Dia Mundial de Combate à AIDS. Isso. Mas o trabalho é feito cotidianamente. A gente trabalha com distribuição de insumos, né? Preservativos, géis, capacitação, implantação de políticas públicas de saúde, supervisão, monitoramento. Esse programa que eu falei, que é o SPE, que é um programa voltado mesmo para a população jovem, né? A gente tem trabalhado assim,
bem fortemente em cima dele, porque a gente acha que é nesse programa que a gente vai conseguir atingir essa população que a gente está buscando atingir, que é o jovem, né? Porque foram colocadas várias questões com relação ao comportamento desse jovem. Alguns, inclusive, estão associados até à fase de vida que eles estão vivenciando, né? Essa coisa da onipotência, de achar que vai acontecer sempre com o outro e nunca comigo, a questão mesmo dos hormônios que estão, né, mais efervescentes, e às vezes a coisa acontece sem uma avaliação. E outra coisa que eu acho importante, que eu acho que até os colegas já colocaram, que por mais que você pergunte, você sabe, você conhece, sabe como que se transmite, sabe como é que funciona, eles dizem que sabem, mas você vai fazer uma roda de conversa com eles, existem muitas informações inadequadas ou incompletas. Por quê? O jovem, a tendência dele não é conversar com o médico, com o professor, com o pai. Ele conversa com os pares. E os pares sabem tanto quanto eles. Então, eles ficam com aquelas informações precárias. Pois é, aí a gente entra naquela questão que o Léo colocou logo no começo do programa. As campanhas têm que ser feitas direcionadas a esses jovens que estão nas escolas. Né? Vocês conseguem chegar nessas escolas? A gente faz um trabalho. Eu acho que o Léo colocou uma coisa que eu sou obrigada a concordar com ele. Né? A gente tem muita dificuldade de trabalhar com a escola. Por quê? Por causa do tabu, com relação à sexualidade, o que eles alegam para a gente. Por exemplo, eu vou colocar um dispenser de preservativo na escola. Esse dispenser tem que ficar acessível para o jovem. A escola não permite. Por quê? Porque ela alega que os pais, a comunidade, não aceita. Porque a gente estaria, distribuindo preservativo, estaria estimulando o jovem a iniciar precocemente a atividade sexual genital, o que é altamente incoerente, porque não é a educação sexual que faz com que as pessoas tenham desejo. O que faz com que as pessoas tenham desejo é o nível de erotização, né, que existe. E a erotização a gente tem muito maciçamente em N outras coisas, na música, na dança, nas roupas, nos acessos que hoje em dia todos os jovens acessam a internet e muitas vezes os pais não têm controle que tipo de sites que eles estão acessando. Então, assim, se percebe hoje crianças altamente erotizadas e sem nenhum preparo para esse exercício da sexualidade. Eu não estou querendo dizer aqui, não estou querendo definir aqui uma data ou uma idade, qual a idade ideal para você começar a exercer sua sexualidade genital adulta, né? Mas que o momento dessa decisão que eu vá exercer seja um momento consciente, né? Que os nossos jovens... Se a gente pensar essa discussão, ela é antes da questão de qualquer contaminação, né? Exatamente. A educação sexual nas escolas ainda é um tabu, aquilo que a gente colocou na abertura do programa. Não é só com relação a se prevenir em relação à doença. A própria, se falar de sexualidade, iniciação sexual nas escolas ainda é uma dificuldade muito grande, porque as escolas enfrentam realmente uma barreira que são os pais, que seriam as pessoas que teriam o direito de discutir ou de colocar esses assuntos na mesa para seus filhos, né? A alegação que se coloca em muitas dessas famílias é essa, né? Então eu fico pensando, o próprio governo, né? O próprio Estado, a gente tem que poderia ter uma abertura maior entre suas instituições, encontra essas dificuldades. A gente conversa, a gente reúne, a gente faz projetos e a gente insiste, porque eu acho que isso é uma questão de mudança cultural. Né? Essa coisa eu acho que a gente avançou muito em termos de como a gente lida com a sexualidade, né? Mas ainda existe muito a se avançar. E eu acho, a nossa sociedade, ela tem contradições incríveis, né? Tipo, eu não posso chegar na escola e, de repente, falar sobre como que se engravida, porque a gente está falando de AIDS aqui, mas a gente tem um problema seríssimo também com a gravidez na adolescência, né? Exato. Então, assim, eu não posso chegar na escola e dizer como se engravida, né? Quais são as doenças, como é que elas são transmitidas, qual é o tratamento.
eu não posso fazer isso, mas eu posso ouvir músicas, entrar em sites, né? Me vestir de uma forma erotizante. Então, assim, quando a gente tem a oportunidade de entrar na escola, a gente procura levar essa reflexão para a comunidade escolar. Quer dizer, o que vai te deixar com mais desejo? O que vai te deixar com... né? Ver uma fotografia de uma sífilis, de uma gonorreia, de um cancro, sei lá, de uma doença sexualmente... Isso vai deixar você com desejo? Vai aumentar sua libido a ponto de você querer sair imediatamente e ter relação sexual? Ou seja, eu estar com preservativo na bolsa ou na carteira vai aumentar o meu desejo? O que faz a gente ter relacionamento sexual é o nosso desejo, não é o preservativo que eu tenho no bolso ou na carteira. Então, é uma discussão que a gente tem que levar e não é uma coisa que a gente vai resolver imediatamente. É uma discussão que a gente tem que ir levando junto para a gente conseguir uma mudança nessa leitura, nessa forma de se trabalhar a sexualidade. Certo. Doutora Nauzir, hoje a pessoa que procura o tratamento para AIDS, ela encontra facilmente? Facilmente. Evidentemente, os pontos de tratamento, seja aqui em Goiânia ou em algumas outras cidades aqui de Goiás, são pacientes oriundos da rede pública. Mesmo que originalmente eles tratem particular. Raros são os pacientes que optam por comprar o tratamento. Todo o outro tratamento ele é cedido, ele é dispensado na rede pública. Pois é, mas só em Goiânia ou no interior também? Todo o interior é capacitado e preparado? Tem algumas cidades que têm o SAI para o tratamento com infectologista, inclusive, para tratar a AIDS. Muito se fala em efeitos colaterais, né, desses coquetéis, quando se está com o vírus do HIV. Quais esses efeitos colaterais e se muitos jovens abandonam esse tipo de tratamento? Não mais. No início tinha bastante efeito colateral e a adesão ao tratamento era bastante dificultada por este motivo. Hoje em dia, não mais. O tratamento é de fácil ingestão, com comprimidos inclusive, como eu disse, cada vez menos comprimidos a serem tomados. E a questão da adesão ao tratamento não é pelos efeitos colaterais. Toda medicação tem efeito colateral, desde de medicação para uma simples dor de cabeça até o tratamento para AIDS. Todas as medicações têm propriamente efeito colateral. Os medicamentos para AIDS não é diferente. Porém, são efeitos que se controlam facilmente e são muitas vezes transitórios, de tal forma que quando o organismo acostuma com aquela medicação, vai tomar a medicação como se estivesse tomando um biscoitinho. Não é impedimento para o tratamento efetivo, com adesão terapêutica. Muitas pessoas ainda abandonam o tratamento? Abandonam. Um jovem, por exemplo, no grupo Pela Vida que a gente trabalha, a gente pergunta, mas por que você não está tomando remédio? Você sente alguma coisa? Não, nunca senti nada. Fala, mas por que você não está tomando? Bom, porque lá em casa ninguém pode saber. Ele tem que andar com remédio, vai esconder na onde? Não tem trabalho. Não pode ir para a casa da tia, não pode ficar na casa da mãe. Então, o estigma ainda é muito forte com relação à doença. Ele não pode chegar para a mãe e falar, olha, eu peguei HIV, vou começar a tomar remédio, meu remédio vai ficar aqui, eu vou tomar todos os dias. Né? Então, é um nó muito grande ainda que a sociedade precisa se abrir e ser mais solidária com as pessoas que estão vivendo com HIV, porque isso ajuda na adesão. Ao ajudar na adesão, a carga viral cai e essas pessoas, a possibilidade de transmitir o HIV é muito mais baixa do que quando deixam de tomar remédio. Agora, voltando nesse tema da prevenção, que a gente é o tema nosso aqui, eu acho que nós também estamos vivendo com um jovem do século XXI, da internet. Não adianta a gente pensar naquela metodologia tradicional da década de 80 e 90, de ficar entregando preservativo, falando o panfleto, o folder. É um jovem que o dia inteiro passa na rede social, ou está no Facebook, ou está num aplicativo, ou está jogando, ou está conversando no WhatsApp. E nós precisamos nos apropriar disso também para fazer prevenção. Quer ver uma boa tática? O Ministério da Saúde esse ano, para mexer com os gays,
que era difícil a gente atingir, porque não é mais na boate, não é na sauna, no bar, porque isso já está batido, foi lá nos aplicativos onde os gays vão arrumar namorado, vão arrumar sexo, e botou uma foto de um cara bastante bonito, quase que nu, e o cara chamando para fazer sexo sem preservativo. Falou, vem transar comigo sem preservativo. Então, todo mundo que entra, que clica nele, vem uma mensagem do Ministério da Saúde informando, não faça isso, use preservativo, você corre o risco de pegar DST, papapá, 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 continue feliz. Quer dizer, ele vai receber informação, é uma forma de atingir ele em um outro local que até então a gente não conseguia entrar junto com esse jovem. Então, tem dois problemas sérios. Primeiro, que o jovem não é muito de ouvir professor, de ouvir mãe, de ouvir médico, de ouvir pessoas. Ele ouve o grupo. E do grupo, o que manda no grupo. A menina que fala mais, o menino, o que é mais forte. Então, nós precisaríamos empoderar um deles para estar passando informação real sobre o que é o HIV. E a outra é a rede social. Nós precisamos entrar nas redes sociais e falar mais sobre a prevenção do HIV e da DST/AIDS, além de falar de outras tecnologias fora o preservativo, porque nós sempre trabalhamos com preservativo para tudo, né? Então, nós temos para a relação anal, que você tem aí, que eu passei para você, o gel lubrificante, feito à base de água. Ele não rebenta o preservativo, pode ser usado, deve ser usado pelas mulheres com HIV ou as mulheres, né, que faz pouca lubrificação, para o preservativo entrar com maior facilidade e não ter aquela desculpa que o preservativo rasgou, que o preservativo arrebentou. Tem também o preservativo feminino, que ele, para as prostitutas, por exemplo, resolveu 100%, porque elas não precisam mais perguntar para o cliente se ele vai usar preservativo ou forçar a barra. Ela bota o preservativo feminino, né, vai lá, leva o cliente para beber um pouco, entra para dentro do quarto e ela não está se infectando com HIV e nem transmitindo HIV. Então, foi uma alternativa muito alta. Além disso, tem os medicamentos, né, pós-HIV. Qualquer pessoa, antigamente era só profissional de saúde, pessoas vítimas de estupro, mulheres e crianças, hoje homem também, pode acessar a rede de saúde, qualquer pessoa que transou. A camisinha arrebentou e acha que o parceiro tem HIV ou foi violentado sexualmente, tem que correr para a rede pública e tem que tomar o 28 dias de comprimido anti-AIDS. E para a comunidade gay, de travestis e de prostitutas, está sendo testado o Truvada, que é para tomar antes, para não ter o HIV depois, mas ainda está em fase de teste no mundo. Certo. Fora isso, o Brasil está sendo pioneiro em testagem. Nós vamos ver teste de HIV para tudo quanto é lugar. Se antes era difícil fazer teste de HIV, tinha que ir lá no CTA, esperar 15 dias, voltar, reconfirmar, conversar quase 3 horas com o psicólogo. Hoje isso vai ficar acessível na porta de casa, numa farmácia, numa balada, em alguns lugares. Então as pessoas vão saber que tem HIV mais rapidamente. E elas vão ter acesso ao medicamento mais rapidamente do que antes. Porque se antes chegava até a doutora e ela tinha que esperar baixar, tinha que esperar vir uma doença, a pessoa está mal, tinha critérios para dar o medicamento, hoje ela vai entrar com o medicamento direto na pessoa. Certo. Só para a gente terminar, a AIDS não tem cara. Então, isso que o Léo colocou aqui, se você foi para uma balada, ficou com alguém e acha que aquela pessoa tem AIDS, você tem que fazer prevenção. A AIDS não tem cara. Hoje a pessoa não tem mais... porque o aspecto físico, não existe mais isso, né? Não, raramente, a não ser em algumas circunstâncias clínicas que o paciente deteriora, como Cazuza, por exemplo. Certo. A prevenção é 100% segura. O uso da camisinha é a melhor prevenção? É a melhor prevenção. É consenso no mundo. É a única vacina que existe contra o HIV, contra as DSTs, é o preservativo. Agregou ao valor a ela também o tratamento precoce. Certo. Porque você diminuindo carga viral ou negativando, como se fala atualmente, né, no meio leigo, negativando a transmissibilidade do vírus, evidentemente, é bastante diminuída. Certo. E a rapidez no tratamento, então, vai diminuir? Com certeza. Fez o diagnóstico, entra em tratamento, ajudando. Com isso, a prevenção. É considerado tratamento precoce medidas de prevenção. Certo. Doutora Analzira Nobre, que é médica infectologista do HDT, Hospital de Doenças Tropicais, muito obrigada pela presença da senhora aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade e lembro a toda a população goiana
que prevenir é respeitar a vida. Léo Mendes, ativista e coordenador do Arte Gay. Obrigada, Léo, pelas suas informações, pela sua presença aqui no programa. Obrigado pela oportunidade e as pessoas para que curtam a vida com prazer, mas que previnam, usem preservativos e gel lubrificante, façam o exame do HIV para quem transou há mais de 30 dias, né, sem preservativo, é importante fazer. E se tiver que tomar remédio, que tome remédio. E viva a vida de forma bem alegre, bem feliz, como deve ser no Carnaval e depois do Carnaval. Milka Prado, psicóloga e coordenadora do programa de DST-AIDS da Secretaria Estadual de Saúde, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Nós que agradecemos a oportunidade e, como Léo, quero desejar a todos um ótimo Carnaval com prevenção. Mesmo porque não é só o HIV que preocupa. Numa outra oportunidade, nós, sobre todas as coisas, estaremos falando sobre essas outras doenças que são transmitidas através do sexo sem proteção e também da gravidez precoce, que traz aí uma série de consequências para a vida de adolescentes que estão aí cada vez mais cedo ficando grávidas, né? Muito obrigada, gente. Foi um prazer. Fernando, boa noite. Boa noite. Boa noite a você que nos assistiu. Aproveite esse restinho de feriado, aproveite seu carnaval, mas previna-se. Uma boa noite. Reprise desse programa é sábado às 7 da noite.